Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De antemão, um feliz e abençoado Pentecostes para você, amado irmão e irmã. Nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que é proposta pela igreja para esta solenidade de Pentecostes. Se prepare, talvez o vídeo fique um pouco longo, mas temos muitos detalhes dessa leitura para estudarmos, ok? O texto se encontra lá em Atos 2, do versículo 1 até o 11. E de antemão queria fazer um grande pedido a vocês. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, manda no grupo da sua pastoral, da comunidade, sei lá, coloca nos stories, nos seus status, enfim, para que mais pessoas possam aprender sobre esse texto. E assim você também vai me ajudar a chegar na meta dos 10 mil inscritos, faltam cerca de 100 pessoas. Então você que não é inscrito, se inscreve para você ajudar o canal a bater essa quantidade de pessoas, tá bom? Mas vamos lá. O texto diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Gente, esse texto é bastante, mas bastante conhecido. E o que tem interpretações aí que as pessoas acabam citando, é importante que nós tenhamos um sólido conhecimento do que é que de fato o evangelista São Lucas, que é ele quem escreve Atos dos Apóstolos, de fato quer falar. Então tem um monte de anotação aqui, então se eu baixar meu olhar, não estranhe, mas é porque é importante para que você possa entender bem. Inclusive porque eu tenho recebido mensagens de algumas pessoas, tanto lá no Instagram como aqui nos comentários, que tem me deixado muito feliz. São padres que têm utilizado esses vídeos, leigos que utilizam também para as suas celebrações, então tem que mostrar tudo, tá bom? De antemão, Deus abençoe sua missão, para você que veio aqui para se preparar para a sua reflexão também. A primeira coisa que eu quero pontuar é que o Pentecostes, ele inicialmente não estava nada ligado ao Espírito Santo. O Pentecostes começou lá no Antigo Testamento, nós vemos o primeiro relato dele, de Gênesis em diante, lá em Levítico 23, onde é falado de algumas festas judaicas. Na verdade, existiam 7 festas anuais muito importantes, e o Pentecostes estava entre as 3 mais importantes. Eram elas: Pentecostes, a Páscoa e a Festa dos Tabernáculos. O Pentecostes ele recebia também outros nomes, como por exemplo a Festa da Colheita, ou Festa das Primícias, ou Festa das Semanas. O nome Pentecostes, na verdade, só começou a ser utilizado cerca de 300 anos antes de Jesus vir ao mundo, que foi naquele momento que aconteceu do chamado helenismo, onde nós vemos uma grande influência, de fato, da cultura grega naquele momento. E que, inclusive, os textos do Antigo Testamento foram traduzidos para o grego, a versão chamada Septuaginta. Então, na verdade, o que é que acontece? Não era esse nome, né? Mas faz sentido esse nome justamente porque o Pentecostes tem a ver com o número 50, 50 dias após a Páscoa, né? É interessante saber que antes do contexto do Espírito Santo, que acaba ganhando essa conotação a partir de Atos 2, essa festa era uma festa extremamente agrícola. Por quê? Naquele momento estava se celebrando o início da colheita dos trigos. Então meio que o povo estava celebrando, eles pegavam a primeira colheita, as primícias, para ofertar a Deus. Olha que coisa bonita. Então era uma forma de agradecer a Deus. Era também chamado de Festa das Semanas, porque acontecia 7 semanas após o sábado da Páscoa. Que é mais ou menos o que a gente também está vivenciando agora. Agora, como é que era essa festa, né? Eu quero trazer alguns pontos que é importante para a gente perceber o quanto o Pentecostes também vive a mesma coisa. E poucas pessoas param para perceber isso. Primeiro, o Pentecostes era uma festa solene, uma festa alegre. A alegria da colheita era solene porque era uma celebração para Deus.
Ela também era ecumênica, porque dela participavam os pobres, os levitas, os estrangeiros, todo mundo podia participar. Então já inclusive faz essa reflexão do Pentecostes ser de fato uma festa da unidade, como a gente pode perceber hoje na igreja. Os seus objetivos eram, além de repartir os dons, no momento em que ofertava a Deus as primícias também, era para se aprender a agradecer e viver a fraternidade. O Pentecostes, lá no Antigo Testamento, tinha essa conotação. Só que depois, por influência dos fariseus e do povo sacerdotal, dos sacerdotes, o Pentecostes também ganhou uma nova temática. A nova temática também era de que no Pentecostes agora também se celebrava a aliança que Deus fez com o povo lá no Sinai com Moisés. Moisés que sobe o monte, e ao subir o monte ele recebe a tábua com os 10 mandamentos. Então, na verdade, o Pentecostes também começou a ganhar essa conotação de aliança com Deus. Então, veja, nós temos duas ligações aqui importantes. Se celebrava-se o pão, o alimento, mas também a palavra, que também é alimento, né? Porque, obviamente, se compreendia, né, que ali, ao receber aquela dinâmica no Sinai, era a própria palavra de Deus que se manifestava. Então, tinha toda essa conotação que é importante para a gente poder refletir, né? E aí, eu quero chamar a atenção para algumas coisas agora olhando para o texto. Desculpa ter falado tanto sobre isso, mas é importante. Quando nós agora vamos para o texto, eu quero já quebrar um pouquinho a nossa visão, uma visão muito equivocada de muitas pessoas. Muita gente acha que o texto de Atos dos Apóstolos 2 é como se fosse uma reportagem. Parece que é um repórter que está lá com o microfone, com a câmera ligada, e que está colocando no papel, palavra por palavra, tudo o que aconteceu. Em primeiro lugar, naquele tempo não existia microfone, não existia filmador e não existia gravador. Então, esqueça disso. Outra coisa importante é que temos alguns problemas no texto para evidenciar que seria um relato histórico. Vamos ver por quê. Se você observar bem, aqui fala que o povo estava tudo no mesmo lugar, os discípulos. Esses discípulos aqui são os mesmos lá do capítulo 1, então era um grupo seleto. E depois, de repente, aparece uma multidão no versículo 6. Ora, se aconteceu num lugar em que eles estavam trancados, que estavam fechados, como é que aparece esse relato da multidão? Se nós observarmos bem o texto, o que o povo fala são idiomas, porque se compreende idiomas ali. Só que depois do versículo 11, lá para o 12, 13 em diante, vai falar da embriaguez. Ora, quer dizer que uma pessoa quando está bêbada consegue falar em outro idioma? Não faz o menor sentido. Então parece que a gente está vendo alguns problemas se nós fôssemos ser muito ao pé da letra com o texto. Isso tudo evidencia que na verdade não era o objetivo de Lucas ao escrever fazer um relato histórico de alguma coisa bem ao pé da letra. Mas o grande objetivo de Lucas era relatar o que significava para a comunidade primitiva, para a igreja primitiva, receber o Espírito Santo. E aí, vamos agora então olhar a realidade agora versículo por versículo, como já acostumado aqui no canal. Diz assim, quando chegou o dia de Pentecostes, agora a gente já sabe o que é o Pentecostes, os discípulos então estavam todos reunidos no mesmo lugar. É interessante isso, né? Para o Pentecostes acontecer, agora vendo ele como uma festa do Espírito Santo, eu entendo que é preciso existir unidade. O cântico litúrgico diz isso, né? Estaremos ou estamos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. É preciso existir unidade. A unidade é a característica clara da presença do Espírito Santo. O povo estava lá reunido e diz que no versículo 2 que de repente veio do céu um barulho, como se fosse de um forte vento, que encheu o lugar onde eles se encontravam. É interessante que Lucas coloca isso como se a presença do Espírito Santo fosse muito palpável, né? Mas o Espírito Santo, o próprio nome já diz, ele não tem forma. Porque é Espírito. Mas Lucas coloca de modo muito palpável. A gente pode entender claramente que a presença dinâmica do Espírito Santo era muito latente. E precisa ser latente em nossas vidas. Tem que ser evidente, né? A gente não precisa dizer o Espírito Santo está aqui, mas eu preciso ver como na unidade, na união, na prática de amor ao próximo. É assim que a gente vê a ação do Espírito. Só que aqui ele utiliza, né, expressões como o vento, o barulho, que são tudo expressões que já aparecem lá no Antigo Testamento, para quando Deus se manifesta. Então Lucas utiliza símbolos de teofanias, ou seja, de manifestações de Deus. É tudo uma estratégia literária de Lucas. No versículo 3 ele vai falar, então apareceram línguas como de fogo que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Para mim, agora nós estamos diante de uns versículos mais difíceis de serem trabalhados. Mas eu tenho algumas coisas para comentar para vocês. Primeiro, o fogo era simbologia, obviamente, da questão
também de Deus, da manifestação de Deus. Só que o fogo também era a ideia da purificação. O fogo não apenas, diferente da água que purifica por fora, o fogo purifica por fora e por dentro. Então o fogo sempre foi usado para isso. E é interessante que dentro das esperanças que o povo tinha lá no Antigo Testamento, se tem essa esperança de que um dia Deus iria para purificar o povo. Então, é como se em outras palavras a gente dissesse assim, olha, aquilo que Deus prometeu Ele está cumprindo. É o Espírito Santo quem nos santifica, é o Espírito Santo quem, de fato, nos molda de acordo com a vontade de Deus. Sobre essa questão das línguas de fogo, eu quero chamar a atenção para vocês. Lembra que eu falei que o Pentecostes depois foi ganhando essa visão, de ser a aliança de Deus em relação à Torá, aquilo que foi entregue a Moisés? Então, tem uma tradição de um rabino judeu que falava isso já há muito tempo antes de Jesus vir ao mundo, de que a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram ditados por Deus em um único idioma, mas que meio que se repartiu em 7 idiomas, e esses 7 idiomas, de algum modo meio que miraculoso, se repartiu em 70. Então você tem essa ideia de que a mensagem de Deus dos 5 primeiros livros da Bíblia era universal, atingia todas as pessoas. Então, quando a gente entende que o Pentecostes tem essa ligação e eu conheço essa tradição, faz todo sentido entender o Espírito Santo que agora está capacitando aquele povo. Está de fato agora compungindo o coração dos discípulos para que eles agora anunciem a todos. Não é tempo mais agora de estar trancados em um lugar fechado, mas sim de anunciar a todas as pessoas, como Jesus também prometeu. E aí diz no versículo 4 que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Ou seja, é o Espírito que move aquele povo a de fato querer anunciar as maravilhas de Deus. Por que eu falei que eram idiomas? Porque vamos ver o versículo 5. Diz que em Jerusalém moravam judeus devotos de todas as nações do mundo. Alguns estudiosos pontuam que, como o Pentecostes era uma grande festa judaica, aqui estava vindo gente de tudo que era lugar para celebrar o Pentecostes. Quando ouviram barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, porque eles escutavam cada um no seu próprio idioma. Ou seja, é como se fosse dizer o seguinte, que agora o Espírito Santo está capacitando o povo de anunciar em qualquer lugar, de anunciar em qualquer idioma que fosse necessário, de poder falar aos pagãos, aqueles que acreditavam ou que não acreditassem, agora não tinha mais para que ter medo. Não tinha mais para que dizer assim, eu não tenho capacidade, eu não tenho jeito, eu não tenho postura. O Espírito Santo os capacitou. E aí, versículo 7. Cheios de espanto e admiração diziam, esses homens não são todos galileus? Como é que a gente escuta eles falando a nossa própria língua? E aí, a gente vê o quanto é que eles ficam maravilhados, porque eles escutavam as maravilhas de Deus em suas próprias línguas, Então aqui, na verdade, não fala de nenhuma outra manifestação, mas fala o quê? De que aquele povo começou, de fato, a anunciar o próprio Espírito Santo, anunciar o Cristo, o Evangelho, para todas as pessoas. Pentecostes, amados irmãos e irmãs, é característica de universalidade. É Deus que toca em todas as realidades, toca nos pagãos, toca nos judeus, toca no cristão, toca no ateu. Essa é a dinâmica. Eu quero também fazer alguns apontamentos que são importantes. A gente pode perceber que é como se o Espírito Santo tirasse aquele povo de um grande silêncio espiritual. Eles estavam exilados. Jesus morreu e ressuscitou, mas eles ainda não tinham ânimo para a missão. É o Espírito Santo que anima a igreja. É o Espírito Santo quem fortalece a igreja para a missão. Por isso que o Pentecostes é um momento autenticamente missionário. Já falei da unidade da igreja, mas eu quero também chamar a atenção para uma outra realidade que também é comentada para nós. Inclusive, na vigília de Pentecostes aparece essa temática, que é da Torre de Babel. Enquanto na Torre de Babel o povo queria, criar um lugar muito alto para chegar até Deus e ser como Deus e manipular Deus, agora é Deus que vem até a gente e envia o seu Espírito. Enquanto na Torre de Babel aquele povo se confunde, cada um fala, mas ninguém se entende, agora cada um fala em idiomas diferentes, mas todo mundo se entende. Isso é muito bonito, porque de fato o Espírito Santo é aquele que, além de impulsionar o povo para testemunhar o Evangelho, ele abre o povo para a missão e gera entendimento. Porque agora todo mundo entende. Por isso que, amados irmãos e irmãs, quando a gente olhar para a nossa paróquia, a comunidade pastoral e ver muita divisão, falta ação do Espírito Santo. E onde falta ação do Espírito Santo é porque falta abertura de coração. Eu preciso deixar o Espírito Santo me mover. Eu preciso todos os dias da minha vida desejar, Espírito Santo, transforma minha mente,
transforma o meu agir, transforma a minha forma de pensar, quebra o meu coração. Mas eu quero finalizar contando uma experiência que eu tive o ano passado. Quem me segue no Instagram já viu, mas eu comento aqui também. O ano passado eu tive uma graça gigantesca de conseguir viajar até Portugal. Eu fui até Fátima, né? Passei uma noite lá. Foi uma experiência única. E para quem já foi lá, já viu a ideia de que tem um terço, acho que é terço internacional, acho que é assim que se chama. Que é um terço onde cada mistério é rezado num idioma. Só que é bonito, né? Por exemplo, uma pessoa da Ucrânia reza o primeiro mistério. Eu não estou entendendo nada do que ela está dizendo. Eu não sei o que ela quer dizer com Maria, Ave, etc. Mas eu sei que ela está rezando Ave Maria. E na hora de responder Santa Maria, Mãe de Deus, todo mundo que estava lá, dos vários países que estavam ali, respondiam cada um no seu idioma. Eu lembro que quando eu vi esse texto, eu até me arrepio lembrando disso, eu disse, é isso que era Atos dos Apóstolos. É isso. Todo mundo não entendia direito talvez o que o outro estava falando, mas entendia que vinha de Cristo, sabe? E eu quero fazer um adentro. Nós estamos no mês de maio. Naquela hora, foi onde eu entendi de modo muito sensível que Maria, ela de fato intercede para que o Pentecostes aconteça, no sentido de gerar unidade na igreja. Ali, pessoas de vários países, de várias crenças, de vários povos, estavam todos unidos, fazendo a mesma oração, rezando o mesmo Pai Nosso, a mesma Ave Maria. Eu me emociono diante disso porque o grande sonho do coração de Deus é unidade na igreja. Cheira de divisão. O Pentecostes é para a gente sair disso. Lutemos, irmãos e irmãs, para que mesmo que tenhamos pensamentos diferentes, mas o mesmo objetivo esteja em nosso coração. A gente tem que anunciar Jesus. Eu estou tendo a graça de anunciar pelo YouTube. Você talvez tenha condição de anunciar na sua pastoral da pessoa idosa. Você tem condição de anunciar como padre. Cada um anuncia de um jeito. Mas a gente tem que anunciar o mesmo Cristo. E precisamos ter o mesmo desejo no coração. Porque mesmo que tenhamos pensamentos diferentes, mas a gente vai conseguir com que a mesma coisa que aconteceu em Atos dos Apóstolos aconteça hoje. Eu nunca me esqueço daquela experiência no texto. Eu não conhecia ninguém dali. Ninguém. Mas eu sabia do que estavam rezando. Eu sabia qual era a fé que tinha em seus corações. Eu não precisava conversar com ninguém, nem olhar nos olhos de ninguém. Isso é igreja. É quando nós olhamos para alguém em qualquer lugar. Ela nem precisa ter uma camisa religiosa, nem precisa ter um texto na mão. Mas eu sei que ela é de Cristo. Pela forma como ela age, pela forma como ela reza, pela forma como ela ama. Eu espero que essa leitura e essa reflexão também tenha tocado o seu coração, assim como também tocou o meu agora. Um santo e abençoado Pentecostes para você. E mais uma vez, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até mais.